Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui nesse momento estudar Evangelho de Lucas, capítulo 3. Prepare seu papel, sua caneta, façam aí suas anotações. Espero que vocês estejam aprendendo bastante, porque tem sido de muito aprendizado para mim. E espero aí que para vocês também esteja sendo da mesma forma. Evangelho de Lucas, capítulo 3, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdote. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A primeira coisa que a gente destaca, que a gente observa aqui é o quê? O chamado de João Batista. Recebeu uma palavra, e essa palavra o convocava para chamar o povo ao arrependimento. Qual é a palavra que o Senhor tem te dado? Muitas vezes a gente espera receber uma palavra de bênção, mas antes de receber uma palavra de bênção sobre as nossas vidas, a palavra que o Senhor nos entrega é uma palavra de chamado para o trabalho, de chamado para a sua obra. A questão é, nós queremos essa palavra, queremos receber essa palavra, queremos atender a esse chamado? Fica aqui essa pergunta para mim e para você. Verso 4: Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Verso 4 aqui, ele vai fazer uma conexão com o Antigo Testamento, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 40. E igual o livro de Lucas, igual o Evangelho de Mateus, Lucas também faz essa citação, essa conexão do Antigo com o Novo Testamento. Pois que todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizados por ele. Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Olha que palavra, irmãos, que palavra bonita. No verso 5, diz aqui que todo o vale será aterrado, as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. O que significa isso? Isso aqui é uma simbologia falando a respeito da vida do povo. Quer dizer, os caminhos tortuosos, elas se transformarão em caminhos retos. E os caminhos acidentados serão aplanados. Por quê? Porque é isso que o Senhor ele faz pelas nossas vidas. Tomamos decisões erradas, equivocadas, que muitas vezes a gente não quer enxergar a longo prazo onde essas decisões elas irão nos levar. E aí a gente vai trilhando um caminho tortuoso. Só que aqui a palavra do Senhor diz o quê? Que Ele transformará caminhos tortuosos em caminhos retos, e caminhos acidentados eles serão aplanados. Amém. Que assim seja sobre a minha e a sua vida. Que aquilo que as veredas que o Senhor ainda precisa endireitar sobre as nossas vidas,
que ela seja endireitada pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus, pelo poder transformador do Senhor sobre as nossas vidas. Verso 7 ele diz que João ele repreendia as multidões que vinham ser batizadas por ele, dizendo: quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Quer dizer, o povo achava, olha a mentalidade do povo, eles achavam que apenas eles serem batizados, eles iriam fugir da ira que haveria de vir sobre eles. E João diz: não, vocês não vão fugir, não é só através do batismo, não. E ele vai dizer mais o que? Vamos ver? Ele diz aqui, produzir então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então olha o que João fala para o povo. O povo estava com o pensamento meio torto, de achar: eu vou me batizar, tá tudo certo, né? Basta eu me batizar, pronto. O juízo do Senhor não vai vir sobre a minha vida. E João diz: não, vocês precisam se batizar e produzir fruto de arrependimento, ou seja, demonstrar com atitudes. Precisa haver uma demonstração de atitude, com atitude, uma mudança de comportamento, e não apenas o batismo. E ele diz: não adianta vocês falar que Abraão é o pai de vocês. Ou seja, isso aqui, irmão, sabe o que tipifica? Aquelas pessoas que falam assim: eu não vou à igreja, mas eu tenho fé. Eu não leio a Bíblia, mas eu tenho fé. Que fé é essa? Que fé é essa? Que ela não se manifesta. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então precisa haver o quê? Uma fé, a demonstração de fé com atitude, com comportamento em direção àquilo que se acredita. Verso 9 diz assim: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Olha aqui. Toda pessoa que não é produtiva no reino de Deus, toda pessoa que não busca glorificar a Deus com os seus frutos, ela é o quê? Cortada e lançada no fogo, ou seja, é descartável. É descartável. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Para que haja, né, para que haja uma atitude de misericórdia. Se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E se você tem o que comer, reparta com aquele que não tem o que comer. Simples. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados, e indagavam: mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com exortações, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Irmãos, aqui fica um ensinamento muito precioso para a gente, e eu acredito que eu já falei disso no último capítulo, né, no capítulo 2 que eu havia postado. A nossa insatisfação, irmãos, ela deve ser uma insatisfação positiva. Ela não deve ser uma insatisfação negativa, algo, né, frustrado, algo que a pessoa vai ficar reclamando de forma aleatória. Precisa ser uma insatisfação positiva. O que é uma insatisfação positiva? Bom, se eu não estou satisfeito com o salário que eu tenho, eu preciso
buscar uma forma de melhorar o meu salário. Preciso tomar uma atitude em direção à melhoria que eu quero. Porque, do contrário, se eu ficar apenas murmurando, se eu ficar apenas reclamando, isso demonstra o quê? Imaturidade, infantilidade, sabe? Demonstra esse tipo de coisa. E a murmuração, você sabe bem que a murmuração ela é uma ofensa contra Deus. Entende? Vamos lá, verso 15. A esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Então João esclareceu a todos: eu de fato os batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará a palha com fogo, que jamais se apaga. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões que lhes pregava as boas novas. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. Então o que a gente vê aqui? Um homem, né, que era ousado nas suas pregações. Ele repreendeu até o governador. Irmão, só faz isso aqui quem tem convicção do seu chamado. Porque você observa que hoje em dia muitos pregadores aí de internet, eles não querem confrontar o pecado. Eles não querem confrontar o pecado de ninguém. Porque ele quer pregar uma mensagem a gosto do freguês. Ele quer pregar uma mensagem que vai aquecer o coraçãozinho das pessoas. Ele não quer pregar uma mensagem que venha confrontar, que venha transformar. Aqui a gente vê que o verdadeiro evangelho, ele segue na contramão, ele confronta o pecado do homem. Porque o evangelho, ele, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, é poder de Deus para transformar o ser humano. É poder de Deus. Só que o que nós vemos, né, o cenário que nós vemos aí de muitos ministrantes, segue totalmente o inverso desse caminho aqui. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado da mesma maneira, Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. E em ti me agrado de sobremaneira. Olha que lindo, irmãos, isso aqui. Que poderoso é isso aqui. A primeira manifestação que a gente vê do Espírito Santo, qual é o objetivo dela? De trazer uma revelação. E que revelação é essa? A revelação da identidade de Cristo. Deus se manifesta, revela a identidade. Tu é o meu filho amado e em ti eu me agrado. Irmãos, isso aqui é algo que muitas pessoas, elas passam por essa terra e não encontram, que é a sua identidade. Quando você que está me ouvindo nesse momento, você descobrir a sua identidade em Cristo, a sua vida muda. Você jamais vai pensar em sair da presença de Deus. Se você, escute o que eu vou te dizer.
Se você está desanimado, pensando em desistir da caminhada, isso mostra que você ainda não descobriu qual é a tua identidade. Você precisa descobrir qual é a tua identidade em Cristo. Qual é a sua identidade em Cristo? Porque é a sua identidade que vai nortear as suas atitudes, os seus comportamentos. É a sua identidade. Porque aqui a gente vê o que? O Espírito Santo se manifesta. Tu é quem Ele é. O meu filho amado, em ti eu me agrado. E a partir daí, e a partir de quem é, do que eu sou, determina o quê? O que eu vou fazer. Entenda isso aqui, que isso aqui é muito precioso. Eu descubro quem eu sou, e a partir de quem Deus me mostra quem eu sou, vai haver um próximo passo. E o próximo passo é o que eu vou fazer. Eu sou, eu faço e eu tenho. São esses três pilares aqui, ó, que compõem a nossa vida. Em todos os aspectos, irmãos. E na área espiritual, emocional, profissional. O que eu sou determina o que eu faço vai determinar o que eu tenho. Então, se você ainda aí está meio fraco, está meio balançado na fé, está meio oscilante, né? Cocheando em dois pensamentos, busque em Deus qual é a sua identidade. Comece a orar, Senhor, me mostra qual é a minha identidade. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele só vai mostrar a tua identidade a partir do momento que você estiver se movimentando. Não adianta você estar aí na tua casa, sem fazer nada, sem ler Bíblia, sem orar, sem fazer nada, e achando que vai acontecer aqui dessa mesma forma. Vai vir uma voz do céu e vai falar com a tua identidade. Não vai. Não vai. Não vai. A tua identidade você vai descobrir quando você estiver trabalhando para o Senhor, se movimentando na obra do Senhor. Entenda isso. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cosã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salã, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então o que a gente vê aqui? A genealogia de Jesus. E o que é importante, pastor, eu aprender? O que tem de importante eu aprender na genealogia de Jesus? Eu vou te falar. Muitas vezes, irmãos, nós nos envergonhamos da nossa família. A gente não tem orgulho da nossa família. Por quê? As pessoas às vezes esperam que na sua família tenha, né, um advogado, um médico, um empresário,
pessoas bem-sucedidas, e muitas vezes não tem. Muitas vezes o que tem são pessoas de caráter, honestos, trabalhadores, e isso, aos olhos de outras pessoas, não é suficiente. Mas deixa eu te falar uma coisa a respeito de família. Quando você lê a genealogia de Jesus, tanto aqui em Lucas, quanto você lê em Mateus capítulo 1, você vai observar uma coisa: que tinha tudo quanto é tipo de pessoa na família de Jesus. Tinha uma prostituta, que era Raabe. Tinha gente ruim, que era Manassés. Tinha reis ruins, pessoas ruins. Mas tinha pessoas de excelência também. Mas a questão é que nós temos uma tendência a valorizar apenas o que é ruim aos nossos olhos. A gente muitas vezes não dá valor àquilo que realmente é importante. Se tem uma coisa que nós aprendemos olhando para a genealogia de Jesus, é: nenhuma família é perfeita. Nem a família do Filho de Deus foi perfeita, que dirá a nossa. Então, esteja sempre em comunhão com os teus irmãos. A Bíblia diz que enquanto depender de nós, nós temos que viver em paz com todos. Viva em paz com todos. Amém? Que nós encerramos capítulo 3 de Lucas. Vamos orar. Pai, eu te rendo graças, Senhor, nesse momento. Que teu Espírito Santo venha se revelando a nós a cada dia, Senhor. Nos direcionando, nos mostrando, nos revelando qual é a nossa identidade e fortalecendo a nossa identidade em Cristo Jesus, Pai. Deus amado e bendito, blinda, Senhor, nosso coração do mal, do pecado, Senhor. Nós tomamos posse das tuas armaduras, Senhor, do escudo da fé, da espada do Espírito, Senhor. Pai amado e bendito, do capacete da salvação. Senhor, aniquila toda acusação no mundo espiritual contra as nossas vidas. Meu Deus, nos perdoa pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados diante de Ti. Nos lava, nos purifica com Teu sangue, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Se inscreva no canal, compartilhe, faça suas anotações. Amém. Muito obrigado a todos que estão inscritos, a todos que estão visualizando aí. Deus abençoe a todos e ajude aí a fortalecer cada vez mais esse trabalho. Amém. Deus abençoe vocês.